E aí, gurizada? Então vamos para a nossa aula de introdução à eletrônica. Hoje a gente vai ver um pouco sobre transistores, tá? Eu dividi a parte de transistores em três partes, então vai dar 3 aulas, tá? Na aula de hoje, que é a primeira, a gente vai ver um pouco de introdução, encapsulamento, tá? Que é a forma que a gente fabrica, vamos dizer assim, como a gente já tinha visto até nos diodos, é a forma que a gente coloca os componentes dentro de um invólucro, tá? A nomenclatura, transistores bipolares, a estrutura desses transistores, algumas configurações e características. Então, os transistores, sem dúvida alguma, são os componentes mais famosos do mundo da eletrônica, tá? Então vocês com certeza já ouviram falar sobre eles, né? Vocês sabem que os processadores, né, são feitos de milhares, milhões, inclusive bilhões de transistores, né? Pois então, ele é um componente fundamental na eletrônica. De fato, a invenção e uso de transistores transformou radicalmente o mundo no século XX. Tá? Então, vários aparelhos que antes eram gigantescos, pesados e consumiam horrores, por utilizar antigos componentes chamados válvulas, tais como os aparelhos de TV e rádios, passaram a ser bem menores, leves, consumir menos e, o melhor de tudo, serem mais baratos. Né? Afinal de contas, a gente tem que comprar. Então, tanto que vocês veem na aula de introdução, aula de fundamentos, provavelmente com a Úrsula, eu acho. Não sei como vocês estão tendo. Quando vocês veem lá os computadores antigamente, deixa eu ver uma coisa. Tá. Antes eles funcionavam a válvula, né? Então quem substituiu a válvula foram os transistores, né? Bom, outros equipamentos eletrônicos antes sequer eram sequer impensáveis passaram a ser criados com o uso de transistores, tá? Então hoje não há equipamento eletrônico que não use transistores. É muito por ele ser muito útil, ele é usado numa grande gama de aplicações, tá? Mesmo aqueles que utilizam somente circuitos integrados, indiretamente utilizam transistores, já que circuitos integrados são, na verdade, vários transistores integrados em um único componente. Tá? Então, quando a gente fala de circuito integrado, provavelmente, muito provavelmente, tem alguns transistores dentro dele. Tá? Encapsulamento. O que seria? Então, transistores podem ser encontrados em uma variedade incrível de encapsulamentos. Ou seja, é o aspecto físico de um transistor. E ele varia bastante. Tá? O transistor em si, bom, eu já vou falar isso mais pra frente, mas o transistor em si, ele pode estar encapsulado em formas diferentes. E formas diferentes podem ter vários tipos de transistores, tá? Bom, a gente já vai ver isso. Então, nas figuras a seguir, são apresentados os encapsulamentos mais comuns e seus nomes, mas note que há vários outros tipos de encapsulamento possíveis e que não estão ilustrados. Esses mesmos encapsulamentos podem ser usados por outros tipos de componentes, tais como os tirístores, circuitos integrados reguladores de tensão e retificadores Schottky. Então aqui a gente tem vários tipos de encapsulamentos diferentes, tá? Então o encapsulamento é simplesmente esse formato aqui, ó. Esse encapsulamento TO220 significa que ele tem 3 perninhas, 3 pinos, uma placa de dissipação e esse formato retangular aqui. Esse TO126 significa que tem esse formato retangular com esse círculo aberto no meio e 3 pinos. Tá? Agora, esse componente aqui poderia ser um transistor ou poderia mesmo ser um tiristor. Tá? Então, simplesmente pelo formato dele, pelo encapsulamento dele, que é este aqui, não dá para saber qual é exatamente o componente que está ali dentro. Tá? Então, esses aqui são vários encapsulamentos diferentes, que são utilizados em transistores, mas podem ser utilizados por outros componentes eletrônicos. Tá? Então, aqui, bom, tem vários. Né? Aqui a gente tem os, entre aspas, normais, e aqui os SMD, tá? Que são os para colocar em circuito impresso, beleza? Que são feitos industrialmente, né? Esses, beleza? Então, dessa forma, apenas observando o encapsulamento, né, o formato físico dele externo, não há como identificar qual é o tipo do componente.
é necessário ler o que é escrito e procurar pelo datasheet. Então, lá no local que ele tiver instalado, ele vai ter que ter algum tipo de identificação que vai, com perdão da repetição, tu vai encontrar, ele vai definir o que ele é, o que tem aquele componente, né? Não é simplesmente o seu formato físico. Então tu vai ter que encontrar na placa que ele foi instalado ou em algum manual que venha o componente, que venha o circuito daquele componente, vai dizer qual é aquele componente em si. Então, componentes SMD, né, Surface Mounted Device, ou dispositivos de montagem em superfície, que são esses aqui da direita, né, esses aqui, são soldados à placa de circuito impresso usando ferramentas robóticas. O tamanho físico do transistor ele varia basicamente com a quantidade de calor que se pretende dissipar. Então, se tu vai precisar de um transistor que ele é grande, provavelmente ele precisa ser grande porque ele vai ter que provavelmente dissipar mais calor, tá? Mas em si, se tu não precisa dissipar tanto calor, tu pode pegar um transistor menor, né? Um encapsulamento menor. Assim, transistores com tamanho físico maior são capazes de dissipar mais calor do que transistores fisicamente menores, tá? Porque ele tem uma área maior, logo ele dissipa mais calor. Inclusive é interessante notar que, em alguns casos, um mesmo modelo de transistor ele pode ser encontrado em diferentes tipos de encapsulamento, dependendo da aplicação que será dada. Então, e logo, consequentemente, o tamanho físico do transistor nos dá uma ideia se ele é um transistor de baixa potência, como é o caso nesse aqui, ó, ele é de baixa potência, porque justamente ele é pequeno, esse encapsulamento aqui no caso. Média potência, que é esse TO126, então ele já tem um formato físico maior. Ou alta potência, o TO3 ou o TO247. Né? Então o formato deles é maior, logo eles vão dissipar mais calor. Inclusive esse aqui já tem até uma plaquinha aqui atrás que ajuda a dissipar esse calor. Tá? É uma plaquinha metálica. Importante notar que o tipo de encapsulamento é independente do tipo de transistor. Por exemplo, se você encontrar tanto transistores bipolares quanto transistores de efeito de campo, que são os FETs, tá? Que a gente vai ver na última aula, na terceira aula de transistores. Usando o mesmo encapsulamento. Então, tipos diferentes de transistor podem ser utilizados no mesmo tipo de encapsulamento, né? Então, simplesmente olhando o componente não dá para saber exatamente qual que ele é. Pode até ser, não, eu tenho certeza que é um transistor. Tá, mas que tipo de transistor que é? Que tem alguns tipos diferentes, tá? Dessa forma, não é possível determinar o tipo de transistor apenas olhando para ele. Além disso, apesar de os tipos de encapsulamento serem padronizados, quando eu digo que os encapsulamentos são padronizados, significa o seguinte, ó, que todo encapsulamento que for TO220 vai ter este formato aqui. É isso que quer dizer que ele é padronizado. Não o conteúdo dele, qual o componente que tem dentro dele, que é definido no encapsulamento. Tá? O encapsulamento define o formato, o que está dentro não é definido pelo encapsulamento. Apesar dos encapsulamentos serem padronizados, eles não informam a disposição dos terminais do transistor. Por exemplo, tanto o transistor BC237, que é um tipo de transistor, quanto outro tipo de transistor, o BC547, utilizam o encapsulamento TO92. Porém, a disposição dos terminais, isso é, qual dos três terminais é a base e qual é o emissor e qual o coletor, é diferente entre esses dois transmissores. Tá? Ou seja, o BC237 e do 547 vão estar nesse mesmo tipo de encapsulamento, tá? Mas como a gente vai ver mais pra frente, cada transistor ele tem três coisas. Ele tem uma base, ele tem um emissor e ele tem um coletor. Cada uma dessas pontinhas aqui é um deles. Então no 237, por exemplo, tá? Vamos dizer que esse primeiro seja a base, o segundo a primeiro é o base, o segundo é o emissor e o terceiro é o coletor. No 547 poderia ser outra disposição, poderia ser daqui a pouco emissor, base e coletor. Entendeu? Então pode mudar qual é o objetivo de cada um dos pinos. Portanto, você terá de consultar o datasheet do transistor para saber qual é a disposição dos seus terminais. Né? Então essa é basicamente a regra de ouro, principalmente nesses componentes do diodo em diante, né? Diodo e outros transistores, e que vai ter que sempre ficar olhando, conferindo o datasheet. Tá?
No caso de transistores com encapsulamento totalmente metálico, que é o caso aqui do TO3, em geral o transistor possui dois terminais. O terceiro terminal, normalmente coletor, ele está conectado diretamente à carcaça do transistor. Então essa própria carcaça aqui externa, metálica, já faz parte do terminal coletor. Tá? No caso dos transistores onde o terminal do meio foi cortado, que é o caso aqui, ó, pode ver que parece que ele foi cortado, né? Tanto o 268 também, aqui ó, parece que ele foi cortado. O dissipador de calor anexado ao transistor funciona como sendo um terminal cortado também, tá? Ou seja, é como se ele estivesse ligando no próprio aqui, no próprio local para dissipar o calor, beleza? Bom, simbologia, né? Como é que a gente encontra por símbolos os transistores, tá? A gente tem, basicamente todos eles vão ter três perninhas, né? Normalmente ele é formado por uma base, um coletor e um emissor, tá? Não são exatamente todos, mas a boa maioria é. Então aqui a gente tem o transistor de junção NPN, o transistor de junção PNP, que são os mais comuns, fototransistor, que é bem interessante explicar as aplicações dele. Tem o transistor Darlington, transistor de efeito de campo canal N, ou FET, né, transistor de efeito de campo. Tem o N e tem o P, tá, aqui está o P. Por que é N? Porque é negativo, e P é porque é positivo. Aí tem o MOSFET, que é o caso aqui, N, MOSFET P, o transistor unijunção N e o transistor unijunção P. Beleza? É mais para saber, né, para vocês saberem qual é o símbolo de cada um. Nomenclatura. Então, assim como ocorre com os diodos, os transistores são classificados de acordo com um código, né? Que justamente, se for pensar, é uma forma de tu conseguir colocar informação num local muito pequeno, né? Através de códigos. Aí, depois tu pega esse código e pesquisa no Google, basicamente. Então, através desse código, podemos procurar pelo seu datasheet do componente e verificar o seu tipo. Se é bipolar, se é FET, né, que é efeito de campo, se é Darlington, enfim. E as suas características. Depois que eu vi, é um bipolar, beleza, tá, mas qual é a sua corrente máxima, tensão máxima, etc. Né? Corrente do coletor, tensão máxima do coletor, etc. Simplesmente através do código do transistor, por exemplo, BC547, TIP41, 2N3055, não temos como saber essas informações. Então a nomenclatura de um transistor está, obviamente, se eu não quebrei nada aqui, acho que não. Então, a nomenclatura de um transistor está, obviamente, escrita sobre o seu corpo. Se couber, né? Tem isso. Normalmente há duas ou mais linhas contendo letras e números. E normalmente o modelo do transistor ele está na primeira linha e os demais números e letras indicam informações complementares, tais como o número de lote de fabricação, código da fábrica que produziu o componente e data de fabricação. Você deve utilizar, portanto, os dados presentes na primeira linha somente, que é o que importa para a gente saber qual que é o transistor. Em alguns casos, o fabricante ele pode remover o início do nome e deixar apenas o meio do nome. Como assim? Então, o caso mais comum é a remoção da marcação 2S em componentes da série 2SA, 2SB, 2SC, 2SD, 2SJ, 2SK. Por exemplo, um transistor com a marcação D155 indica que esse é um transistor 2S D1555, sendo este o modelo que você deve procurar no Google para achar o seu datasheet. Então, tem mais isso ainda, pois é. Uma exceção são os transistores com marcação iniciada com K, pois às vezes, em vez de serem transistores da série 2SK, são transistores da série TK. Outra marcação normalmente existente é o fabricante do transistor. Por exemplo, dá para ter a própria logo da fabricante dele ali no componente, ou perto do componente. Em alguns casos, o nome do fabricante vai estar escrito, mas na maioria das vezes haverá apenas a logomarca do fabricante, e você terá de conhecer a logomarca para saber qual é o fabricante. Professor, quer dizer que eu tenho que decorar tenho que saber qual é cada marca? Vocês podem procurar nesse site aqui,
How to identify integrated circuits, manufacturers by their logos, que é um extenso banco de dados contendo a logomarca da maioria dos fabricantes de dispositivos semicondutores, tá? Então, bom, se vocês viram o símbolozinho, daqui a pouco vocês podem acessar esse site e lá procurar de quem que é esse transistor. Sabendo o fabricante, você poderá ir diretamente ao site dele e fazer a busca por informações desse respectivo componente, beleza? Em vários casos, onde a nomenclatura do componente está incompleta em seu corpo, você só conseguirá saber qual é o nome completo, né, entre aspas, do componente navegando no site do seu fabricante. Daí você precisa saber o nome completo do transistor, novamente completo, por quê? Porque eles omitem a informação inicial do transistor. Então você vai precisar saber o nome completo do transistor para poder baixar o datasheet correto, né? Porque senão daqui a pouco tu pode pegar o datasheet errado. E também para poder comprar o componente exato, né? Imagina o seguinte, vocês estão consertando um rádio, uma TV, sei lá, qualquer componente eletrônico. E aí vocês têm que identificar dentro, na placa qual é que aquele transistor, aquele diodo, enfim, qual é aquele componente exato para quando vocês trocarem ele, né, de soldar, comprar um novo componente e soldar ele de volta, um novo no caso, né, ele não dá nenhum tipo de problema depois. Justamente no caso de substituição de um transistor defeituoso. Você pode sempre substituir um transistor por outro com as mesmas características, pinagem e encapsulamento. Mas para isso, né, para vocês conseguirem fazer isso, tem que ter acesso ao datasheet do componente de qualquer forma para saber essas informações. Né? Porque daqui a pouco, beleza, eu não acho mais um componente. Sei lá, o componente é muito antigo, aí tu tem que achar um componente, o datasheet do antigo para achar um componente novo que tenha as configurações o mais parecidas com aquele antigo. Né? Alguns exemplos reais. Então considere um transistor com a marcação P14NK50ZFP. Essa nomenclatura ela ainda é incompleta. Puta, professor, quer dizer que tudo isso aqui é ainda incompleto? Pois é, pode ser que seja incompleto sim. Mas como abaixo desse código havia a logomarca da fabricante ST, sabemos que o nome completo desse componente é ST P14NK50ZFP, pois esse fabricante sempre omite as letras ST do início da nomenclatura de seus componentes. Professor, então tem que saber isso? Não, vocês conseguem, com a logomarca da fabricante, acessando aquele site, vocês conseguiriam até acessar e descobrir esse tipo de informação. Tá? Vamos lá, considere agora um transistor da marcação 20N60C3. Essa marcação, essa nomenclatura também é incompleta. Mas como a logomarca da fabricante Infineon, fizemos uma busca no site dessa fabricante e descobrimos que esse transistor, na verdade chama-se SPP 20N60C3. Tá? No caso de um mesmo transistor estar disponível em mais de um tipo de encapsulamento, a sua nomenclatura também pode indicar o seu encapsulamento. Então, por exemplo, dois exemplos que ilustram essa questão. Imaginamos o transistor 14NK50. Tá? Ele é chamado de ST-P14NK50Z quando ele utiliza o encapsulamento TO220. TO220. Quando ele usa esse aqui. Quando ele usa esse encapsulamento aqui, ó, que é o TO220, esse formato aqui, ele se chama ST-P14NK50ZFP. Desculpa, quando ele se chama isso aqui, ele usa o encapsulamento do 220. Quando ele usa esse nome, ele utiliza o encapsulamento TO220FP. Quando ele usa esse nome aqui, é porque ele utiliza o encapsulamento TO263 ou 2DPAC. Não sei se mais pra frente tem, não. TO263. TO263, esse aqui, ó, tá? Então pode ver que o formato dele mudou, mas é o mesmo transistor, tá? O formato dele mudou e a nomenclatura mudou por causa que ele está num encapsulamento diferente, tá?
E ele usa esse nome aqui, STB14NK50Z1, quando utiliza o encapsulamento TO262 ou I2PAC. E ele vai usar essa nomenclatura quando utiliza este encapsulamento TO247. Tá? Então, tem várias coisas que a gente tem que cuidar no momento que a gente estiver tentando identificar qual é o componente. Né? Todos esses transistores eles são internamente idênticos, possuindo exatamente as mesmas características. Ou seja, todos esses transistores aqui, ST, STP, STP14, esse STB, STB, STW, todos eles são na verdade esse mesmo transistor aqui, 14NK50. Ou seja, é o mesmo transistor com as mesmas características. A única coisa que muda neste caso aqui é o encapsulamento dele. Então, a única diferença entre eles é o encapsulamento. É a mesma coisa seguinte, sei lá, uma pessoa coloca uma roupa, depois ela pode colocar outra roupa, depois ela pode colocar outra roupa, mas em si a pessoa é a mesma. O encapsulamento dela, né, a roupa que ela veste, muda, mas em si a pessoa é a mesma. Aqui é o mesmo caso. O transistor é o mesmo, mas o encapsulamento dele é diferente. Para o caso do transistor, por exemplo, 20N60C3, ele é chamado de SPP do 20N60C3 quando utiliza o encapsulamento TO220. SPI 20N60C3 quando ele utiliza o encapsulamento TO262. E assim por diante. SPA, não sei o que, quando ele utiliza TO220FP, SP... Enfim, vocês acredito que já tenham entendido a ideia de como que funciona a nomenclatura. Tranquilo? Da mesma forma que o exemplo anterior, todos esses transistores são internamente idênticos. Tá? A única diferença entre eles em si é o encapsulamento, ou seja, a forma que ele está possuindo nesse momento. Não tem nada a ver com a função que ele efetua. Okay? Então, como você pode observar, há uma tendência recente dos fabricantes a utilizarem a letra P para indicar o encapsulamento TO220 e W para indicar o encapsulamento TO247. E isso é apenas uma tendência, não um padrão. Então, se a gente observar aqui nesses nomes, a gente vai observar que vai aparecer normalmente a letra P para o TO220 e a letra W para o TO247, por exemplo. TO220 tem esse P aqui. Esse W aqui, TO247. Ok? Mas enfim, mais uma curiosidade. Infelizmente, há muitos fabricantes no mercado e nem todos seguem o mesmo padrão de numeração, muito embora essa situação tenha melhorado muito nos últimos anos. No caso dos transistores SMD, que são aqueles de tamanho muito reduzido e que são colocados direto nas placas de circuito integrado, encapsulamentos, por exemplo, SOT T323, SOT 223 e SOT 89, por exemplo, às vezes não há espaço nem mesmo para decalcar o nome do transistor de tão pequeno que o componente é. Ou seja, ele é tão minúsculo que, bom, primeiro não tem como escrever, não tem como imprimir, né, decalcar, enfim, escrever qual componente que ele é. E mesmo se tiver, daqui a pouco o cara vai ter que ter uma lupa, né? Isso se for possível ver. Neste caso, então, o fabricante colocará apenas um código formado por poucas letras e números, provavelmente perto do componente, não em si, em cima dele. Neste caso, você deverá pesquisar na internet o decodificador existente nesse site aqui, e é um ponto de partida. Beleza, gente? Então, vamos lá. Agora, transistores bipolares, ou transistores bipolares, BJT. Então, o transistor clássico ele é chamado de transistor de junção bipolar, tá? Que é um transistor de junção, ou o transistor bipolar, ou BJT, Bipolar Junction Transistor. Quando não mencionamos qual é o tipo de transistor que a gente está manipulando, assume-se que a gente está falando de um transistor bipolar, okay? Que é justamente o transistor padrão. Existem outros tipos de transistores, como o transistor de efeito de campo, que é o FET, e o transistor Darlington. Tá, e qual que é a estrutura? Como é que é formado? O que tem dentro de um transistor? Então, os transistores bipolares são construídos de 3 pedaços de material semicondutor.
No caso, o diodo de titânio, normalmente ele é formado por apenas 2 materiais semicondutores. Então, o transistor formado de bipolar é formado por 3 pedaços, ligados através de 2 junções PN, né? Com isso, 2 tipos de transistores podem ser construídos, o NPN e o PNP. Esses nomes refletem a ordem em que os pedaços de material do condutor foram ligados internamente. Como você pode reparar, transistores NPN possuem mais material do tipo N, negativo, enquanto transistores PNP possuem mais material do tipo P, positivo. Na figura abaixo, vemos uma estrutura interna dos transistores NPN e PNP. Tá? Então aqui eu tenho um NPN e aqui um PNP. Como que eu sei? Aqui. Tá? Então repare que os transistores bipolares possuem 3 terminais chamados emissor, coletor e base. Tá? A gente vai ter sempre a base, o coletor e o emissor. Ok? Coletor, base, emissor. A simbologia, no caso do NPN, vai ter uma setinha saindo da base. E do PNP, o emissor vai estar a setinha em direção à base. Okay? Então dá para ver visualmente se é NPN ou PNP, de acordo com a sua simbologia. Configurações. Então, independentemente da sua aplicação, transistores bipolares só podem ser ligados de 3 maneiras possíveis, o que facilita enormemente o estudo desse componente. Que bom, né? Uma notícia boa, né, professor? Então vamos lá, essas 3 maneiras são baseadas em qual dos terminais do transistor será ligado ao terra do circuito, polo negativo da fonte de alimentação, né? Inclusive, se vocês verem circuitos com esse símbolo aqui, ó, isso aqui quer dizer que é o terra, tá? É a mesma coisa que se eu estivesse ligando aqui na bateria, numa bateria qualquer, no polo aqui, vamos dizer que aqui fosse o polo negativo, aqui o polo positivo. Então o terra seria a mesma coisa que o polo negativo, tá? Assim, essas 3 configurações são chamadas emissor comum, coletor comum e base comum, dependendo do terminal que é ligado ao terra, e são apresentados na figura a seguir. Então, aqui nós temos as configurações: base comum, uma entrada e uma saída. Aqui uma outra configuração em que utiliza a entrada na base, o emissor comum, e a saída aqui. A entrada na base, a saída aqui e o coletor comum aqui. Ok? Pode observar que aqui a flechinha está indo para o lado do emissor e aqui agora essa flechinha está indo para o lado da saída aqui. Cada configuração tem suas próprias características, que estão resumidas nessa tabela abaixo. Então, no caso de uma inversão de fase, a base, se é possível, no caso de um transistor ter inversão de fase, ele só vai ter inversão de fase no emissor comum. A fase vai variar em 180 graus. Basicamente quer dizer o seguinte: uma onda que estava, corrente alternada que está vindo assim, ela vai ficar assim. Ela vai inverter em 180 graus. Eu tentei fazer igual, mas eu falhei miseravelmente. Deixa eu tentar fazer de novo. Então, uma corrente alternada que ela vem e faz esse movimento aqui, na inversão de fase ele vai fazer o movimento contrário. Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Saiu mais ou menos. É isso que vai dizer. Onde que tá os picos se torna vale, onde que é vale se torna pico. Ok? Ganho de tensão. Na base comum vai ter um alto ganho de tensão, no emissor comum vai ter um médio e no coletor comum vai ter um baixo. O ganho de corrente vai ser baixo na base comum, no emissor comum vai ser médio e no coletor comum vai ser alto. O ganho de potência baixo, alto e médio, impedância de entrada baixa, média e alta, impedância de saída alta, média e baixa. Tá? Aqui são algumas configurações que a gente pode ter nos transistores. Então, o ganho de corrente ele é chamado de alfa, beta e gama, respectivamente, dependendo da configuração do transistor.
Essa característica é muito importante sabermos, pois indica justamente o quanto um determinado transistor é capaz de amplificar uma corrente aplicada em sua entrada. Tá? Então, inclusive a gente vai ver mais para frente, uma das principais aplicações do transistor é amplificar sinais, tá? Com um amplificador de sinais. Então, com isso, vai depender de que forma que a gente vai ligar os componentes, a pinagem dos transistores. Então, o cálculo do ganho decorrente é extremamente simples e resumimos a seguir. Então, qual é que é o ganho decorrente? Se está ligado no alfa, vai ser o delta. O que é o delta? Delta sempre significa variação, tá? Que nem vocês estão vendo lá, acho que em física, vocês viram a variação de velocidade lá no movimento retilíneo MRV. Movimento retilíneo variante? MRV. Não me lembro. MRUV, uniforme. MRUV. Uniforme. Que bom, esqueci de física. Mas eu sei que tem delta lá. Aquele delta que significa que é a variação. No caso lá, se não me engano, é a variação da velocidade, né? Aqui esse delta vai significar a variação entre, no caso aqui é o I. O que é o I? É a corrente. Vai ser a variação da corrente do coletor dividido pela variação da corrente do emissor. O beta é calculado pela variação da corrente do coletor dividido pela variação da corrente da base. No gama, o cálculo do gama vai ser a variação da corrente do emissor dividido pela variação da corrente da base. Tá? A relação entre alfa, beta e gama pode ser facilmente deduzida da seguinte forma. Então, alfa também, isso daqui é basicamente substituindo os termos, tá? Substituindo os termos, a gente consegue chegar nessa forma também. Então, para descobrir o alfa, se a gente tiver o beta, vai ser beta dividido por 1 mais beta. O beta vai ser igual ao alfa dividido por 1 menos alfa. E o gama vai ser igual ao beta mais 1. Ok? A configuração de emissor comum é a mais usada para circuitos amplificadores. Tá? Então, essa configuração aqui, de emissor comum, é mais utilizada para amplificadores. O ganho da corrente para essa configuração beta é também conhecido como HFE. Ou seja, beta e HFE são sinônimos, ambos significando ganho de corrente, ou seja, a corrente ela é aumentada. Lembrando que é corrente? Corrente é a quantidade de elétrons que estão passando no fio num determinado período de tempo. No datasheet de um transistor bipolar, você encontrará suas mais diversas características. Então, se vocês acessarem os datasheets dos transistores, vai ter muita configuração dele, muitas características lá. Então, a não ser que seja mencionada uma temperatura diferente, todas as características divulgadas pelo fabricante foram medidas em 25 graus, tá? Isso é uma coisa importante. Vocês vão colocar o circuito num ambiente extremo ou quase extremo de temperatura, seja muito fria ou muito quente, tem que cuidar qual o componente que vocês vão utilizar, porque se for daqui a pouco muito quente, vocês têm que pegar um encapsulamento maior para poder ter uma maior dissipação, né? Ou, sei lá, mesmo num ambiente frio, mas o transistor ele vai trabalhar muito, ele vai consumir, a potência dele vai ser muito consumida, logo, pelo efeito Joule, ele vai esquentar, logo tu precisa ter um encapsulamento que dê vazão, né, que dê área suficiente para ele poder resfriar. Então, lembrando, componentes semicondutores possuem uma característica chamada de derating, tá? Onde eles perdem a capacidade de entregar corrente conforme suas temperaturas aumentam. Tem isso também. De acordo com o que for aumentando a temperatura do componente, ele não consegue mais entregar corrente corretamente, de acordo com os valores do seu datasheet, tá? E isso pode ter que ser talvez levado em consideração dependendo do componente, dependendo de onde que ele trabalha, né? Então, as características de transistores bipolares são normalmente dadas assumindo que o transistor está conectado na configuração emissor comum, que é a mais comum. Então, vamos lá. As características mais importantes a serem sabidas são,
Então, algumas características que é bom a gente saber dos transistores bipolares. Então, corrente máxima do coletor, né? A corrente máxima do coletor é a corrente máxima suportada pelo transistor de forma contínua. Lembrando que valores maiores do que esse vão provavelmente queimar o componente. Então, cada transistor, lembrando que ele tem 3 perninhas, né? Coletor, base e emissor. Então, cada uma dessas perninhas dos transistores ele vai ter algum valor máximo de corrente, de tensão, etc. Então, o IC vai ser o valor máximo de corrente que ele suporta passando por essa perninha aqui do coletor sem que estrague o componente. Daí a gente pode ter a corrente máxima do coletor e também a corrente máxima de pico do coletor, porque a rede, pensando numa rede, na verdade não só rede alternada, uma rede corrente contínua, podem acontecer picos de variação de tensão, tá? Então daqui a pouco está vindo uma corrente contínua, daqui a pouco pode crescer muito essa tensão e depois baixar. Então esse pico aqui é justamente a corrente máxima de pico do coletor, é o quanto que ele consegue aguentar no coletor sem que ele estrague. Então a corrente máxima de pico suportada pelo transistor. Outras características, a tensão máxima suportada entre o coletor e a base. Então a tensão entre o coletor e a base. Então o nome já diz tudo, né? Essa medição é feita com o emissor removido do circuito. A tensão suportada entre o coletor e o emissor, também já diz tudo, essa medição é feita com a base removida do circuito. E a tensão máxima suportada entre o emissor e a base, que é quando essa medição é feita com o coletor removido do circuito. E daí nós temos a corrente de corte do coletor, que indica a corrente mínima que deverá ser aplicada no coletor para que o transistor funcione, tá? Tem isso também, existe corrente mínima, tá? Não é possível tu aplicar uma corrente muito fraca no coletor, ele não vai conseguir, mesmo com a base ativada, ele não vai conseguir transmitir a energia, né? A corrente não vai conseguir passar pelo transistor. Outra característica, então a corrente de corte do emissor indica a corrente mínima que deverá ser aplicada no emissor para que o transistor funcione, mesma coisa vale para o emissor, tá? Aí a gente tem a tensão de saturação entre o coletor e o emissor, que indica a tensão presente entre o coletor e o emissor do transistor quando ele está em saturação. Tem a tensão de saturação base e emissor, que indica a tensão presente entre a base e o emissor do transistor quando ele está em saturação. Nós temos também o ganho decorrente do transistor, que é um assunto que a gente comentou anteriormente, que é o quanto que o transistor vai realizar de ganho no sinal. Outras características, então a queda de tensão entre a base e o emissor. Então quanto que há, porque querendo ou não, todo componente eletrônico ele tem algum tipo de resistência, tá? Então vai haver num transistor, vai haver uma queda de tensão mínima dele. Então ele vai funcionar como se fosse um mini transistor, resistor, tá? Então a queda de tensão entre a base e o emissor é normalmente 0,6 ou 0,7 volts, tá? E é o valor normalmente que a gente usa quando estamos efetuando cálculos para o uso do transistor como amplificador. Esse parâmetro indica o valor exato da tensão medido pelo fabricante. Beleza? Então há uma quedinha de tensão de 0,6 a 0,7 volts. Tá? E a potência máxima dissipada, o PTOT, que indica a potência máxima que o transistor deverá disparar em watts. Beleza? Porque afinal de contas, como eu falei, os transistores eles esquentam. Então se ele está dissipando calor, está acontecendo efeito Joule, ele está passando corrente, mas querendo ou não ele está efetuando algum tipo de trabalho, né? Então é medido em watts, é uma potência. Então esse valor é importante ser conhecido para o correto dimensionamento do dissipador de calor que deverá ser usado, caso o transistor necessite de um dissipador. Então o dissipador usado deverá ser capaz de dissipar pelo menos
essa quantidade de potência, né? Ou seja, dimensionar o dissipador de acordo com a temperatura que ele for trabalhado e enfim, a potência que ele vai dissipar. Então existem diversos outros parâmetros, mas esses são os mais importantes que a gente viu agora, né? Obviamente eles variam de acordo com o modelo de transistor, então obviamente, né, de acordo com cada transistor, esses valores vai variar de um para outro. Então na hora de projetarmos um circuito, devemos escolher um transistor compatível com os parâmetros que queremos. Então daqui a pouco vocês vão lá e identificam, está com problema esse transistor, beleza, vou trocar ele. Ok, então eu tenho que achar outro transistor com essas mesmas configurações desse que eu encontrei defeituoso. Então, na hora de substituir um transistor defeituoso, caso você não encontre um transistor defeituoso à venda, poderá substituí-lo por outro que tenha parâmetros similares e mesmo padrão de pinagem. Tem isso também, né? Isso é, a base, o emissor e o coletor na mesma posição. Senão vai ter que fazer uma gambiarra. Além dessas características numéricas, o datasheet de um transistor normalmente traz uma série de gráficos mostrando o comportamento dos parâmetros do transistor, tá? Esses gráficos eles podem facilitar o projeto de circuitos, como a gente vai explicar mais adiante, provavelmente na próxima aula. É ainda importante saber que todos os componentes eletrônicos possuem duas séries, a série civil e a série militar. Por que isso, professor? A série civil é a que você compra em lojas de componentes eletrônicos e é a que é encontrada dentro dos equipamentos eletrônicos comuns. Tá? É o que a gente acha por aí. Componentes da série militar são mais caros, porém possuem tolerância mais apertada, ou seja, uma tolerância maior, né? E podem operar em uma maior faixa de temperatura ambiente, sendo o tipo de componente usado em equipamentos militares ou mesmo em equipamentos civis, onde essas características são importantes, como, por exemplo, equipamentos hospitalares, né? Em que daqui a pouco podem operar em condições muito extremas. Ok? Por hoje é isso. Eu demorei mais para fazer essa aula porque eu já deixei os PDFs todos prontos, agora eu vou gravar as aulas e vou tentar disponibilizar a aula de transistor o mais rápido possível. Depois eu vou colocar exercícios também no Siga, tá? É isso, gente. Até mais.